Nós estamos no 17º domingo do tempo comum e neste ano, nós sabemos, estamos lendo o Evangelho de Marcos, mas agora durante alguns domingos nós vamos ler o Evangelho de João, especialmente o capítulo 6. Vamos fazer aqui um intervalo no Evangelho de Marcos, que é o evangelista desse ano, e vamos ler durante alguns domingos João. Especialmente estamos lendo aqui hoje o capítulo 6, que vai do versículo 1 ao versículo 15. Mas começamos lendo hoje o livro dos reis, o segundo livro dos reis, que traz uma inquietação, que é uma inquietação que está presente até hoje. Há quem diga que no mundo 8 famílias têm a maior parte da riqueza do mundo. É o famoso 99 e 1. O 1 está com a maior parte e os 99 com a menor parte. E aí a pergunta que é feita aqui para o servo do profeta, que está sendo relatada no livro dos reis. Eliseu diz para dividir, e ele diz: como distribuir tão pouco para tanta gente? Essa é a grande pergunta que o mundo faz hoje. É possível distribuir para tanta gente? É possível um mundo de partilha? É possível ter comida para todos? É possível acabar com a desnutrição? É possível acabar com a fome? O Brasil voltou para o mapa da fome. Em 3 anos, a pobreza no Brasil cresceu 25%. E aí alguém pergunta: mas eu não vim na igreja para saber isso. Eu não vim na igreja, eu vim rezar. Eu vim para ouvir falar de Deus. Falar de Deus é falar da vida. Falar de Deus é falar da vida do povo. E uma coisa que é fundamental para ler o Evangelho é saber: Jesus está sempre do lado dos que sofrem. E o Evangelho de hoje vai dizer para nós isso. As pessoas iam ao seu encontro porque ele tinha cuidado e viu os sinais que ele operava aos doentes. Os doentes, na Bíblia, quer dizer todos os que estão fracos, os que estão esquecidos, os que estão descartados, os que não são considerados. Por quê? Porque no judaísmo, estar doente significa estar recebendo retorno do mal que fez. A doença na Bíblia é considerada quase como que poderíamos dizer um castigo. Por isso, os doentes na Bíblia são considerados pessoas descartadas, que nem fazem parte da comunidade, estão fora. E Jesus se volta de maneira preferencial e se coloca do lado dos fracos, dos doentes, dos que estão sofrendo. A gente já vê também aqui o profeta Eliseu preocupado com os que estão com fome, preocupados com a condição de vida. Jesus não está nunca preocupado com a pessoa porque ela está com algum problema angelical, mas Jesus se volta para as pessoas porque elas estão com fome. Há um teólogo português que faz o que se chama, e que deu uma polêmica danada na década de 60, uma leitura materialista da Bíblia. E ele coloca muito isso. Jesus é muito concreto. Ele vai ao encontro do doente, do faminto, do excluído, do marginalizado. Jesus sempre vai ao encontro daqueles que vão ter que mudar a sua forma de viver. Celebrar a Eucaristia, como nós estamos celebrando agora, é comprometer-se com um mundo fraterno, solidário e um mundo que mude a lógica. A lógica das Escrituras é uma lógica estranha. Nós vivemos a lógica hoje, nessa chamada pós-democracia, nós vivemos a lógica do mercado. Quando a gente fala mercado, a gente pensa no mercadinho ali da esquina, no mercado onde a gente faz compras, né? Mas lá a gente sente também o que é a lei do mercado.
o que é o lucro, a vantagem, o comércio, a mercantilização da vida. Há quem diga, e há cientistas que dizem, que a cura do câncer já foi alcançada pela ciência, mas que a indústria farmacêutica não se interessa por isso, porque é melhor manter as pessoas doentes, porque o câncer dá muito mais dinheiro com as pessoas doentes do que com as pessoas sadias. Assim, muitas outras doenças, e nós vemos o que está acontecendo no Brasil nesses últimos 2 anos. Voltou a varíola, o sarampo, a rubéola, a malária, e aí estão querendo pôr a culpa nos venezuelanos. A culpa não é dos venezuelanos, a culpa, se a gente tem que achar, é o sucateamento da saúde, o sucateamento do Sistema Único de Saúde. Nesses últimos 2 anos, a miséria no Brasil cresceu 25%. Voltamos para o mapa da fome. Milhões de pessoas no Brasil voltam a ter fome. Isso é uma coisa que está evidente. Qualquer um de nós que está aqui, vocês têm percebido como a cidade está mais pobre? Vocês percebem os sinais de pobreza e de miséria na cidade? Isso é evidente, salta aos nossos olhos, que o povo está mais pobre, que o contraste aumenta mais, e a grande questão é a desigualdade. Porque a pergunta é, nós temos tão pouco, vai dar para dividir para todo mundo? E aí alguns dizem, mas vai dar de graça para quem não faz nada? É sustentar a vagabundagem? É ficar garantindo que quem não quer trabalhar? Aí a gente volta à pergunta dessa mesma questão. Aonde há trabalho para todos? Nós estamos com 13 milhões de desempregados. 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. O texto do Evangelho de João de hoje é um texto dramático e esperançoso. É um texto bombástico e cheio de vida. Ele começa a dizer, Jesus foi para onde? Vamos acompanhar o texto, pega ele no folhetinho. Jesus foi para onde? O outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Primeiro que não era um mar, era um lago. Mas o evangelista fala o mar. O que a gente lembra na Bíblia quando fala que foi para o outro lado do mar? Quem é que foi para o outro lado do mar? Quem foi para o outro lado do mar? Teve que atravessar o mar? Os hebreus. Para sair da onde? Por que eles tinham que sair do Egito? Porque estavam escravos. E tinha que ir para o outro lado do mar. É isso que João está mostrando. Jesus agora é a referência. Ele que leva para o outro lado do mar. Para sair da escravidão, para ir para a libertação. E diz o quê? Uma grande o seguia. Por que o seguia? Porque ele operava sinais em favor dos doentes. Então tem 2 coisas claras aqui já que João diz para nós. Jesus é o libertador, é aquele que faz atravessar o mar para sair da escravidão para a liberdade, e a multidão o segue porque ele é voltado para os pequenos, para os fracos, para os doentes, para os que mais sofrem. E Jesus subiu ao monte para falar como Deus, porque Jesus é o Deus que fala conosco, sentou-se aí, porque ele vai ensinar uma coisa muito importante para nós, e sentou-se com seus discípulos. E agora o João aqui usa de uma ironia finíssima, de uma ironia cortante, como um bisturi de alta precisão. Ele diz, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Essa Páscoa que eles estão falando não é mais a Páscoa de Deus, é dos judeus. Quando João fala dos judeus, ele não fala do povo, não é para alimentar um antissemitismo. Ele fala das autoridades judaicas que tinham destruído a Páscoa pela lei do mercado. Na Páscoa, todos tinham que ir para Jerusalém. E agora, ao invés de ir para Jerusalém, eles vão a Jesus.
porque Jesus é que faz ter vida, não mais o templo, não mais as autoridades judaicas. A religião se prostituiu, se vendeu para o mercado, se mercantilizou. Por isso, a multidão vai para Jesus. E Jesus faz uma pergunta bem provocativa e pergunta para o Filipe: onde que nós vamos comprar pão para que todos esses possam comer? Que é a pergunta que a gente faz hoje. É possível ter alimento para todo o povo da África? Para todos os pobres que estão nessa cidade? É possível ter comida para todos os desempregados? É possível alimentar todos os aposentados, todos os doentes, todos os famintos que estão espalhados pelo Nordeste, pelo Vale do Jequitinhonha, pelas periferias das grandes cidades, também nas periferias existenciais e aquelas que estão no centro? É possível saciar todo esse povo que está com fome? Eu sempre lembro da historinha de um menininho aqui numa comunidade nossa no Sapopemba, que um dia falou: eu sei porque não tem passarinho pobre. Eu falei: não tem passarinho pobre? Não. Você sabe por quê? Sei por quê. Porque não tem nenhum passarinho dono do mercado. Porque o dia que tiver um passarinho dono do mercado, vai ter um passarinho pobre. E Filipe respondeu: olha, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Quer dizer, precisava muito dinheiro, hein? Nem nós temos 200 moedas de prata. Precisava juntar muito para ter 200 moedas de prata. Não bastariam. O Filipe está na lógica do mercado. Ele está na lógica da compra e venda. Precisa comprar. Precisa ter 200 moedas de prata. E ainda assim vai dar um pedacinho só para cada um. Precisa fazer aqui sei lá o que o Filipe estava pensando, né? Mas vai dar só um pouquinho. Também esse povo morto de fome está querendo demais. Então, só um pedacinho para cada um vai custar 200 moedas de prata. Parece os nossos que lidam com a merenda escolar, que em vez de comprar merenda escolar, roubam o dinheiro da merenda escolar e depois ficam posando de cara de santo. Mas roubam a merenda escolar. Aí não dá para alimentar as crianças nas escolas, nas creches. A coisa terrível. Parece que o Filipe anda solto por aí. Só que o Filipe mudou e é um apóstolo santo. Mas aí o André, e aí é outra provocação do João. Por que foi o André, né? O irmão do Simão Pedro? Porque André é um nome grego que quer dizer humano. André é o humano, andros, em grego é o homem, humano. Então o humano, aquele que é humano, que não está ligado no mercado, ele descobriu um menininho, e o texto fala um pequenininho, um menininho, que no judaísmo era desconsiderado, que tinha o quê? 5 pães de cevada, e a cevada era para fazer o pão dos pobres. Os ricos comiam pão do trigo, os pobres o pão de cevada. Então ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, o que é isso para tanta gente? Esse menino pelo menos tinha, a gente não sabe os outros. E Jesus diz uma coisa muito bonita que nós nem sempre entendemos: fazei sentar as pessoas. Alguém poderia dizer: por que eles não comeram de pé? Tanta gente, não era mais fácil? Faz uma fila, distribui, come de pé. Por que Jesus falou para sentar? E porque havia muita relva naquele lugar. Para lembrar o salmo: me leva para campos verdejantes e me faz descansar. E porque sentar era um atributo dos senhores. Só sentavam para comer os senhores. Os servos comiam de pé. Então Jesus faz todos os pobres sentarem para que se transformem em senhores. Eles são senhores que serão servidos. Como diz São Camilo de Leles,
Os pobres são nossos senhores. Os pobres são os nossos senhores. E eles sentaram 5.000 homens. Tem uma pessoa que me perguntou, como é que contaram que tinha 5.000? Tinha um ábaco ali, porque não tinha calculadora, né? Nem tinha catraca eletrônica para saber quantos tinham entrado ali, 5.000. Esse número 5.000, ele vem do 5 e do 50, que é um número bíblico muito importante, que 50 é o tempo de Pentecostes, Penta. 50 dias depois veio o Espírito Santo. Quer dizer, 5.000 é a potência do Espírito. O que vai acontecer ali é uma ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma, para que nós, como Jesus, tomemos os pães, dando graças, esse é o relato eucarístico, e distribuiu aos senhores. Na Eucaristia, todos são senhores. Todos são senhores. Deus nos alimenta e nos serve como senhores. Tanto quanto queriam. Isso é um exagero, não é? Fez todo mundo sentar e ainda distribuiu tanto quanto queriam. Ninguém falou para ele, você também está querendo demais, hein? Você não tem nada, um já está bom demais, por que fica querendo dois? Mas serviu tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes, até todos ficarem satisfeitos. Que coisa, não é? Você vê como que o João está chamando a nossa atenção. Esse texto da divisão dos pães é chamado multiplicação, mas o Evangelho não chama de multiplicação, chama de divisão, de partilha. É um texto que está em todos os evangelistas, e o João é o que faz com mais detalhes. E no final ainda Jesus disse, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Agora ao meio-dia em Roma, o Papa Francisco disse, nós vivemos num mundo que desperdiça o alimento. Não percam os alimentos. Partilhem os alimentos. Não percam os alimentos. Partilhem os alimentos. Partilhem a vida. Lutemos por um mundo de partilha. E ainda recolheram os pedaços. Quanto que sobrou? 12 cestos, é um outro número. 12 quer dizer todo o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Por isso que os 12 são os apóstolos, 12 são as tribos de Israel, 12 são os cestos. 12 quer dizer todos, para todos. E o que aconteceu? Foi tão bonito, não é? Tudo. E vendo tudo isso, o povo quis o quê? Vamos fazer Jesus rei, porque assim ele vai resolver tudo para nós. Ele vai garantir comida para nós. E o que Jesus está querendo? Que a comunidade seja responsável, que a comunidade seja um lugar de partilha, que nós sejamos capazes de partilhar, e não que fiquemos esperando que Deus faça, mas que nós lutemos para que tenha partilha e que o pão chegue a todos. E quando Jesus notou que queriam fazê-lo rei, o que ele fez? Retirou-se. E retirou-se como? Sozinho. Nem os discípulos foram com ele, porque eles também falaram, oba, agora ele vai ser rei e nós vamos ser ministros. Agora nós vamos tirar o pé da lama, vai ser bom para nós. Agora ele vai ser rei e nós vamos ficar bonito na foto, tudo em volta do rei. E Jesus ficou como? Sozinho. Muitas vezes quem luta pela vida fica sozinho. Ele ficou sozinho e voltou para o monte, para junto de Deus. Ficou sozinho. João está querendo dizer para nós, não tenham medo, lutem, empenhem-se, sejam comprometidos. A Eucaristia é um pão que se partilha para todos, é um pão que é vida para todos,
é um pão que é garantia de vida para todos. Nós não podemos viver o mercado. Jesus não é um rei do poder, é o rei do servir. Por isso que Paulo vai dizer para nós: caminhe de acordo com a vocação que recebestes. Qual é a vocação que todos nós recebemos? Sermos solidários, sermos pessoas de partilha. Ah, minha vocação é ser cantor. Se você é cristão, se você é seguidor de Jesus, a tua primeira vocação é ser solidário. A minha vocação é administrar. Não, se você é cristão, a tua primeira vocação que Deus te deu é a partilha, é a solidariedade. Essa é caminhar de acordo com a vocação que recebemos. Essa é a vocação que nós recebemos. Sermos pessoas de um mundo que não acumula, mas que partilha, que não é solitário, mas é solidário, de um mundo que seja fraterno. Essa é a nossa vocação de cristãos. Se nós somos seguidores de Jesus, é isso que nós temos que viver, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, que reina sobre todos nós, e no qual permanecemos, e permanecemos se somos solidários e fraternos. Nós estamos vivendo um tempo perigoso, um tempo da prosperidade. Cresce muito o que se chama a teologia da prosperidade, onde cada um pensa que Deus é aquele no qual eu fico garantindo sucesso. Jesus nunca buscou o sucesso. Jesus buscou sempre a solidariedade fraterna e amorosa, mesmo que em alguns momentos, e em muitos momentos, ele não foi entendido e ficou sozinho. Por isso que a lógica do reino é uma lógica estranha, é uma lógica que muitas vezes desparafusa a nossa cabeça, é uma lógica que muitas vezes não faz sucesso, porque é melhor entrarmos numa religião mercantilizada, numa religião de prosperidade, numa fé pragmática de interesses próprios e pessoais. O amor de Deus é transformador. O amor de Deus é uma revolução. Revolução não é pegar em armas para matar os outros, mas soltar as armas para amar a todos. Isso é a revolução do amor. Isso é a revolução que exige de nós uma persistência, uma insistência, uma resistência de viver o amor de Deus. E nós vamos carregar marcas na nossa vida, se assim nós vivermos, para que um dia sejamos todos com Jesus ressuscitados para sempre. Amém.